dizer? Jesus e volte sempre. Passando a palavra, pastor Danilo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quero chamar o pastor João aqui. Nós estaremos orando pelo evangelista Igor. Amém, varão? Deus abençoe sua vida. Nós vamos ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Igreja, Pai do Senhor. Amém. Vamos ouvir Deus falar conosco, em nome de Jesus, Pai querido, Pai santo. Em nome de Jesus, teu filho, ó Pai, muito obrigado, porque o Senhor está nesta casa. Deus querido, e onde o Senhor está, só acontece coisa boa. E nesta hora, querido Pai, a tua igreja está reunida, ó Deus amado, ansiosa para ouvir a tua palavra. Usa o teu filho com graça mais uma vez nesta noite. Pai querido, que teu Espírito Santo, Senhor, ó Deus, trabalhe em cada coração nesta noite. Que aquilo que o Senhor tem confiado ao teu filho, ó Pai da glória, ó Deus querido, seja de alimento, ó Deus, fortalecedor de fé para a vida desta igreja, em nome de Jesus. Queridos amados irmãos, nessa noite, nesse mesmo espírito de adoração, quero saudar essa linda igreja com a paz do Senhor. Externa a nossa gratidão a esse privilégio singular do nosso bom Deus, de poder conhecer mais uma parte do corpo de Cristo aqui em Lagoa, juntamente com os meus irmãos. Quero fazer a minha petição e oro para que Deus faça próspero a comunhão dessa igreja até a vinda bendita de Jesus. Quero também externar a minha gratidão a toda a liderança dessa igreja, ao nosso pastor presidente Josué. Satisfação, obrigado pela confiança, obrigado pelo carinho, a recepção de poder partilhar aqui o altar, a qual o Senhor tem abrilhantado aqui através da vida do Senhor, para edificar e consolar e exortar essa linda, amada igreja. Que Deus vos abençoe. Cumprimentando o nosso pastor presidente Josué, quero também saudar aqui o nosso pastor Danilo pelo convite. Danilo amado, Deus vos abençoe e faça próspero a comunhão do trabalho das mãos do Abba Pai através da sua vida. E a todos os meus pastores aqui, é um privilégio estar aqui. Poderia estar sentado aí ouvindo os senhores, mas aprove ao Senhor, porque o homem não recebe nada se do céu não lhe for dado, e é um privilégio, respeitosamente, estar aqui hoje, cooperando com os meus queridos pastores. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Queridos irmãos, para quem não me conhece, meu nome é Igor, congrego na Igreja Batista de Lagoinha, sou casado com a Eliosane Luísa. O motivo dela hoje é porque ela trabalha no médico, e ela não pôde estar com a gente, mas ela está em oração para todos nós. Como o apóstolo Paulo nos informa que nós estamos ausentes quanto ao corpo, mas contudo nós estamos ligados ao mesmo Espírito. Quero também dar graças a Deus pelo corpo diaconal dessa igreja, aos ministros aqui de adoração que entoaram uma canção ao coração do Abba, e sendo assim que o Senhor seja exaltado e glorificado. Por gentileza, eu peço que os irmãos, o último livro da Bíblia Sagrada, querido, você pode me dar um retorno aqui, por gentileza? Deus seja louvado, glória a Deus, glória a Deus. Muito obrigado, amado. Livro do Apocalipse, no seu capítulo 1, leremos do versículo de número 1 a versículo de número 3, e depois o versículo de número 19, do mesmo capítulo, por gentileza. Apocalipse capítulo 1, verso 1 ao 3, está escrito, amada igreja, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar
aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que ele havia visto. O versículo de número 3 é sabido de todos nessa noite que no livro do Apocalipse nós temos 7 bem-aventuranças, e essa, dentre as 7, ela é a primeira. E olha a intensidade maravilhosa, por si própria, a própria Bíblia já revela ao nosso coração. Bem-aventurado é aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia. Bem-aventurado também aqueles que guardam as coisas que neste santo livro está escrito, porque o fim de todas as coisas estão próximos. Versículo de número 19 do mesmo capítulo, por gentileza. Escreve as coisas que tem visto, as coisas que são e as que depois destas coisas hão de acontecer. Escreve as coisas que tem visto, as coisas que são e as que depois destas coisas hão de acontecer. Pode tomar seu respectivo assento, por gentileza. Você que está com a Bíblia, mantenha ela aberta, por gentileza, para que a gente possa aprender junto nessa noite. Queridos amados irmãos, eu quero aqui confessar publicamente para essa igreja, entendo perfeitamente do tema escolhido dos nossos pastores, mas deslocando hoje pela manhã e me preparando diante da sala do trono, o Senhor, Ele testificou essa mensagem ao meu coração para compartilhar com os irmãos nessa noite. Respeito gloriosamente o tema maravilhoso, mas na direção e na liderança do Espírito Santo, Ele colocou o último livro da Bíblia ao meu coração e para compartilhar essa porção para o coração da igreja nessa noite. E eu creio piamente que o Senhor, Ele é sabedor de todas as coisas e falará, como já tem falado também, mediante esse púlpito, através da vida dos irmãos. Irmãos, o livro do Apocalipse, ele foi escrito por volta do ano 95 depois de Cristo. O livro do Apocalipse, é importante perceber que o apóstolo João, ele se encontrava centrado em uma ilha chamada Pátimos, 52 quilômetros distante da cidade de Éfeso. Essa cidade, todos nós somos informados que era uma cidade localizada no mar Egeu, uma ilha vulcânica, aonde o imperador cruel, truculento da época, mandava aquelas pessoas para este lugar, para que elas pudessem ser mortas, oprimidas, e para que deste lugar elas pudessem ter o fim das suas vidas e da sua história. Nós temos o registro no capítulo 1, no versículo 9, João, ele brada com essa verdade, ele disse: eu, João, que também sou servo dos meus irmãos, na paciência de Jesus Cristo e no testemunho de Jesus Cristo, estava eu numa ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Olhando para o capítulo 1, no versículo 9, nós temos uma certeza crucial, que a ida do apóstolo João, por intermédio da sagacidade desse homem perverso, a pretensão de Domiciano era tapar a boca de João, o último do grupo apostólico que sobreviveu para dar o descortinar da revelação gloriosa, bendita do Cordeiro. Mas enquanto ele tinha no coração e enviar João para essa ilha, para tampar a boca de João, para que João pudesse descer e ser sepultado, menos eles esperavam que a soberania de Deus estava ocupada em cena. A sala do trono estava com os olhos fitos na vida do apóstolo João. Enquanto Domiciano pensava que João ia descer, o soberano, príncipe dos reis da terra, toma João, enquanto todas as portas da terra é fechada para o meu servo, eis que eu abro uma porta aberta no céu, e disse para João: sobe aqui para contemplar o decorrer
da minha revelação. O livro do Apocalipse, ele tem 22 capítulos, ele tem 404 versículos, 12.000 palavras, tem 9 perguntas, 7 bem-aventuranças, tem 21 juízos de Deus, no passado, no presente e no futuro. Foi lido nessa noite, Apocalipse capítulo 1, versículo 19, escreve as coisas que tem visto. Capítulo 1, escreve as coisas que são. Capítulo 2 e capítulo de número 3, e escreve as coisas que depois dessas coisas hão de acontecer. Capítulo de número 4 a capítulo de número 22. O Antigo Testamento, nós temos 39 livros, de Gênesis a Malaquias. Nós temos 929 capítulos. Nós temos 23.214 versículos. Todos aqui é sabido nessa noite que todos os personagens da Antiga Aliança foram reis, profetas e sacerdotes por meio de sonhos, visões, urim, tumim, para proclamar, para propagar a perfeita primeira vinda, pessoa bendita de Jesus. Quando nós olhamos para Mateus, Marcos, Lucas e João, nós não temos apenas agora a preparação para a vinda do Messias, o Cordeiro de Deus, o Filho do Homem, o bendito, a plenitude dos tempos, mas quando olhamos para os evangelhos, na pessoa gloriosa de Jesus, nós temos a graça encarnada, aquele que tomou pele humana, aquele que se manifestou entre nós, trazendo salvação para todos os homens, porque no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era o próprio Deus, e esse Verbo que era o próprio Deus, se tabernaculou entre nós, e todos nós vimos a glória, como a glória unigênita do Pai, cheio de graça e verdade, porque a lei foi dada por Moisés, lá em Êxodo capítulo 19, por intermédio de milhares e milhares de anjos, mas a graça e a verdade não foi dada a Jesus, a graça e a verdade emana da pessoa bendita, perfeita de Cristo nosso Salvador. Olhando para Atos dos Apóstolos, é o livro histórico da Nova Aliança, nós temos a propagação do Cristo ressuscitado, por intermédio de apóstolos e profetas que lançaram o testemunho, que lançaram o fundamento da igreja. Olhando para as epístolas de Paulo, Pedro, Judas e João, nós temos a explanação, quando se trata de fé, amor e esperança, santidade, justificação, santificação. Mas quando nós olhamos para o livro do Apocalipse, não é a preparação, não é a manifestação, não é a propagação, não é a explanação. No livro do Apocalipse nós temos a consumação de todas as coisas por intermédio da obra redentiva no Calvário, porque o último capítulo da história está nas mãos do próprio Deus Todo-Poderoso, mas esse capítulo da história, ele só pode ser redigido, ditado, regido pela pessoa gloriosa, bendita de Jesus, o nosso Salvador. O livro do Apocalipse, ele não é apenas um livro escatológico, vindouro, futuro, que se trata apenas de acontecimentos vindouros apenas. O livro do Apocalipse é um livro extremamente cristocêntrico, tendo Cristo no centro como base e fundamento de todas as coisas. Eu preciso da sua atenção para que você escute o que eu vou falar, pois a profecia desse livro não se separa da pessoa de Jesus, porque as profecias deste livro, os acontecimentos desse livro, as realidades desse livro, só tem credibilidade, só tem autenticidade na pessoa gloriosa, perfeita de Jesus, porque se a profecia é autentificada, a base que permanece é o Calvário, é a via dolorosa,
é a pessoa gloriosa do Cordeiro Santo. Então, à medida que você vai lendo esse livro, e esse livro vai abrilhantando, descortinando, avançando, o que permanece com base não é o anticristo, não é a besta, não é os seguidores, não é o sistema corrompido, não é a prostituta, o governo mundial. O que permanece como prosperidade na leitura deste livro é a pessoa bendita de Jesus Cristo nosso Senhor. Isso nos vale destacar Apocalipse capítulo 19. Você lembra que quando aquele ser angelical, ele começa a revelar para João, no capítulo 19 ele revela para João a queda da Babilônia. Glória a Deus, aleluia, a Babilônia foi dissipada. Vinde, regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e a sua noiva já se está preparada. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, branco, puro e resplandecente, porque bem-aventurado são aqueles que são chamados para a sala do banquete, para as bodas do Cordeiro, porque esta palavra ela é fiel e verdadeira e digna de toda aceitação. Agora preste atenção, o anjo estava revelando para João essas nuances gloriosas, mas a Bíblia disse que João ele prosta aos pés daquele anjo para lhe adorar. Mas aquele anjo olha para João e disse: João, levanta-te e adore somente, porque eu sou o teu conservo e sou o teu companheiro. Todos aqueles que têm o testemunho de Jesus, todos esses também têm o espírito da profecia. Deixa eu aplicar essa palavra aqui. Queridos irmãos, estamos vivendo um tempo muito dificultuoso, um cenário muito carrancudo na nossa geração, onde as pessoas são apaixonadas com profecias, onde as pessoas elas estão deixando a pessoa gloriosa, redentiva do Calvário na lateral da história, onde Jesus está sendo negligenciado, menosprezado, onde Jesus está sendo substituído, aonde Jesus não estão tendo mais a ênfase, o brilho nos olhos, o encanto das almas, o prazer de umas mãos levantadas, aonde pessoas estão mais enfatizadas nessas profecias, em revelações, intervenções. Sim, nós cremos, nós acreditamos nessa verdade, mas se o sonho, a profecia, a revelação estiver distante da pessoa de Jesus, nós não podemos dar credibilidade, nós não podemos colocar o sim e o amém, porque o sim e o amém se encontra na pessoa gloriosa de Jesus. Irmãos, eu vim lá de Justinópolis para falar da mensagem mais simples que mudou a história. Eu vim aqui nessa noite para falar com você do Cristo bendito, glorioso, enaltecido, engrandecido, perfeito, que é o dono dessa igreja. Eu vim aqui nessa noite para exaltar a glória do Cristo ressurreto, que está sentado à direita de Deus e Pai, e que muito em breve voltará para levar a sua igreja para a glória, e assim participaremos com Ele por toda a eternidade. Apocalipse capítulo 1, versículo 4, está escrito: E eu, João, às 7 igrejas da Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que era passado, daquele que é presente, e daquele que há de vir futuro, e da dos 7 espíritos que estão diante do trono de Deus, e da parte de Jesus, que é a nossa fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o soberano e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, aquele que nos lavou dos nossos pecados, e aquele que voltará e nos fará reis e sacerdotes para o reino do seu Pai. A Ele seja dada a glória e a Ele seja dada a honra para todos sempre. Amém. Na pessoa bendita de Jesus. Perceba que o livro, ele vai colocar um título perfeito no alvo público. Primeiro ponto que João está pregando aqui é para bem-aventurados, para reis e sacerdotes.
Então, nessa noite, eu não estou pregando para qualquer um, eu estou pregando para bem-aventurados. Eu estou pregando para quem é reis e sacerdote e que faz parte de uma eternidade, de um reino inabalável que não pode se mover, mas que muito em breve vai executar, implantar nessa terra e nós participaremos com ele toda a eternidade. É sabido de todos que o apóstolo João, ele escreveu na Bíblia Sagrada 5 livros. O primeiro é o evangelho que leva o seu próprio nome. João é aquele que apresenta Jesus como aquele a quem nós precisamos crer para ser salvo. Na primeira epístola, segunda epístola e terceira epístola de João, João é aquele que nos apresenta Jesus como aquele a quem nós precisamos amá-lo, porque ele nos amou. Agora olha o detalhe, nós só conseguimos amá-lo primeiro porque ele teve início em preencher o nosso coração vazio. E o fato de preencher o nosso coração com o teu amor, então assim nós temos ponto de partida para definir e declarar que nós nessa noite o amamos. Porque não fomos nós que o amamos primeiro, foi ele que despiu da sua glória, porque ele não é um amor da filosofia, ele não é o amor que define na geração, ele é a essência do amor encarnado que nos alcançou, colocou o amor no nosso coração, e nessa noite nós podemos amá-lo e glorificá-lo e bendizê-lo, porque ele é santo e digno da nossa adoração. E o último livro da Bíblia também, por bondade e graça, foi esse mesmo apóstolo, possivelmente com seus 90 anos, em tenra idade. Deus vai agraciar João agora para escrever o livro do Apocalipse. Agora preste atenção, por gentileza, se no Evangelho João nos apresenta Jesus como aquele a quem nós precisamos crer para ser salvo, se nas suas cartas João nos apresenta Jesus como aquele a quem nós precisamos amá-lo, no livro do Apocalipse, João vai nos apresentar a Jesus como aquele a quem nós precisamos aguardá-lo nas pontas dos pés, como uma criança recém-nascida que clama pelo peito de uma mãe e que declara Maranata de dia e de noite. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Se a vinda de Jesus não é mais a alegria do nosso coração, se a vinda de Jesus não for mais o brilho dos nossos olhos nos cultos que frequentamos, se a vinda de Jesus não for o fogo para fervilhar a nossa alma abatida, o nosso coração disperso e os nossos olhos cabisbaixo, nós precisamos rever muitas coisas nas nossas vidas. Se essa mensagem não mexe com a nossa estrutura mais, se essa realidade não aquece mais as nossas entranhas profundas, para que nós possamos pavimentar a rota, se tornar marido de uma só mulher, se tornar pessoas literalmente fervorosas no Espírito, renovadas na graça do Espírito Santo, eu preciso fazer uma autoanálise na minha vida, porque essa mensagem é a esperança bem-vindoura dessa igreja, porque eu tenho certeza, e eu posso levantar as minhas mãos santas nessa noite, que a esperança dessa igreja aqui não é casa, a esperança dessa igreja aqui não é ouro, não é prata, não é carro, não é bens materiais, não é coisas efêmeras. A esperança dessa igreja é quando o céu se abrir e o general de guerra bradar: vinde bendito de meu Pai, e possui por herança a promessa reservada para a glória de Deus. Queridos amados irmãos, o livro do Apocalipse é de Jesus Cristo, porque pertence a Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 1, versículo 1, parte A, foi lido nessa noite. Revelação, olha a preposição, de Jesus Cristo. A revelação do Apocalipse não é da igreja. A revelação do Apocalipse não é do pregador, do diácono, do presbítero, do pastor, do obreiro, do missionário.
A revelação do Apocalipse não é de arcanjo, querubim, serafim. A revelação do Apocalipse não é dos matemáticos que querem confirmar a vinda de Jesus. A revelação de Jesus Cristo não é dos ateus, dos agnósticos. A revelação do Apocalipse é de... Exalta o nome dele, é de Jesus Cristo. O livro do Apocalipse... Você me dá mais um retorno aqui, meu querido amado irmão, por gentileza? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O livro do Apocalipse também é de Jesus Cristo, porque é sobre Jesus Cristo. Fala assim, o livro do Apocalipse é de Jesus Cristo, porque é sobre Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 1, versículo 2 está escrito, o qual João, a fiel testemunha, testificou da palavra de Deus e do testemunho de tudo o que ele havia visto. Se o livro do Apocalipse pertence a Jesus, vamos acompanhar o raciocínio. Se o livro do Apocalipse é sobre Jesus, número 3, o livro do Apocalipse foi dado a Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 1, versículo 1 está escrito, revelação de Jesus Cristo. Olha o detalhe, a qual Deus Pai lhe deu. Isso nos faz pensar, meus amados irmãos. Perceba que, olha a hierarquia santa da eternidade para a terra. Deus Pai passa para Deus Filho passa para o anjo passa para o pastor Josué, e o pastor Josué passa para a igreja. Nós temos aqui uma hierarquia santa, nós temos aqui dos céus para a terra, e o que vem do céu é a revelação do próprio Jesus, porque a revelação que o Pai entrega para o Filho, não é outra revelação, a não ser a revelação dele mesmo. Você lembra de João, capítulo 17, versículo 4? Eu te glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que tu me deste para executar no Calvário. Hebreus capítulo 2, versículo 9, está escrito que Jesus ele foi coroado e honrado, e ele se tornou menor do que os anjos por um pouco de tempo, para que pela graça de Deus, ele pudesse provar a nossa morte. 1 de Pedro 3, verso 18, ele foi ressuscitado pelo poder do Espírito Santo. Paulo disse que ele foi recebido acima lá na glória, e quando ele é escoltado lá no terceiro céu, ele entrega ao Pai, a obra que tu me deste, eu executei no Calvário, toma essa obra, e o Pai olha para o Filho, a sua obra foi perfeita, a sua obra foi consumada, a sua obra foi concluída, então assenta no meu trono. Nós chegamos numa conclusão, eu preciso afirmar, então a revelação que o Pai passa para o Filho, é a própria obra consumada de Jesus. Porque o que edifica a igreja, as 7 igrejas da Ásia Menor, não vai ser a revelação de Jeremias, porque Deus não edificou a sua igreja sobre Esté, sobre Noemi, sobre nenhum outro personagem. A igreja de Jesus Cristo, ela é edificada sobre a própria pessoa gloriosa de Jesus Cristo. Queridos amados irmãos, no capítulo 1 nós temos o Cristo glorificado, ressuscitado, exaltado, entronizado como rei sumo sacerdote no meio das 7 igrejas, no meio dos 7 castiçais de ouro. Você é bom de Bíblia e frequentador de Bíblia, escola bíblica dominical, você vai saber. O capítulo 1, João não está descrevendo Jesus quando subiu para o monte da transfiguração, e Jesus começou a transfigurar-se
para Pedro, João e Tiago. Não é esse Jesus que João está descrevendo no capítulo 1 do Apocalipse. Ele não está descrevendo aquele Jesus quando ele colocou a cabeça no peito de Jesus, quando Judas iria traí-lo na mesa do engano. Não é esse Jesus que ele está descrevendo. João não está descrevendo aquele Jesus na via dolorosa, rasgado, febril, vilipendiado, vituperiado, cuspido, maltratado, menosprezado, levantado na terra, cravado no haste do alto do Gólgota. Quando Jesus, com a sua voz embargada, febril, ele olha para Maria e ele disse: mulher, eis aí teu filho, meu filho, eis aí a tua mãe, olhe para cá. Não é esse Jesus que João está descrevendo. Mas nós chegamos no capítulo 1, a Bíblia disse: e eu fui arrebatado em espírito, no dia do Senhor. E ouvi por detrás de mim uma voz como grande voz de trombeta, que dizia comigo assim: o que você vê, escreve e envia para as 7 igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira, Filadélfia e Laodiceia. Aí João brada: mas quando eu virei para ver quem falava comigo, eu não vi o Cristo glorificado, eu vi 7 castiçais e um semelhante ao Filho do Homem no meio dos 7 castiçais, e os seus olhos eram como chama de fogo, símbolo de onisciência, porque nada passa despercebido diante dos teus olhos. E eis que eu vi o seu cabelo, a sua cabeça branca como lã branca, símbolo de Pai da eternidade, o Deus que é santo, santo e santo. No seu peito estava um cinto, símbolo de digno e todo poderoso, e os seus pés eram como latão reluzente, refinado numa fornalha, símbolo de onipotente, de onipresente, e da sua boca saía uma água como o som de muitas águas, e na sua mão estava 7 estrelas, e o seu rosto brilhava como o sol no resplandecer da força do seu poder. No capítulo 2 e no capítulo 3, nós vamos ver, por gentileza, vamos dobrar a atenção. No capítulo 2 e no capítulo 3, agora é o Jesus glorificado julgando a igreja. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. O julgamento de Deus vai começar no mundo ou primeiramente na igreja? Na igreja. E eu posso provar nas Escrituras. Por gentileza, 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Parte A, meu querido irmão. 1 de Pedro 4, verso 17, parte A. Olha lá, meus queridos. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E quando você olha para o capítulo 2 e o capítulo 3 do Apocalipse, os olhos como chama de fogo, sondando, andando no meio do candeeiro e julgando as 7 igrejas da Ásia Menor. Mas o que me chama a atenção, Apocalipse 1, verso 16, por gentileza, meus amados. Apocalipse capítulo 1, verso 16. E ele tinha na sua destra 7, e da sua boca saiu o quê? Por gentileza, me dá de presente a sua atenção. Espada fica na onde? Mas a espada está saindo aonde? Da boca. Então não é uma espada literal. Essa espada que sai da sua boca é a sua palavra. Hebreus 4, verso 12. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, para fazer divisão entre a alma e o espírito, e para discernir intenções do coração e do pensamento. Então a espada que sai da boca do Cristo glorificado para julgar a sua igreja é a sua palavra. Sim ou não? Número 2, essa espada tem quantos fios? E eu falei: Jesus, o que significa os 2 fios da espada? E ele falou: o primeiro fio da minha espada é para julgar os ímpios.
é para tratar com os filhos pródigos que estão brincando com a graça, e se não se arrepender, vai ficar para sofrer o detrimento da minha ira. O primeiro fio é Apocalipse capítulo 19, versículo 15. Deixa eu ler com essa linda igreja. O primeiro fio da espada vai para, e da sua boca sair uma aguda, para ferir com ela e ele regerá com vara, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus. Então, ou seja, um fio da espada vai para as nações. E o outro fio? Apocalipse capítulo 2, versículo 16. Por gentileza, meus amados. Apocalipse 2, verso 16. Arrependa-te, pois quando não em breve virei e contra eles o quê? E se você olhar o detalhe, Jesus está falando com quem aí? Com a igreja. Mas a correção de Jesus é bela. A correção de Jesus não é igual à minha, que expõe as pessoas sem olhar para os meus próprios pecados primeiro. Jesus não é aquela pessoa que expõe o detrimento interno da sua igreja, sem antes primeiramente lhe apresentar a sua maravilhosa graça. Jesus, ele não é igual eu, apoiado na minha justiça, trapo de imundícia, para olhar para o detrimento de jovens, obreiros, homens, mulheres e para mim mesmo. A minha justiça é falha, a minha justiça não corresponde com a eternidade das Escrituras Sagradas, mas quando Jesus olha para a igreja, olha o detalhe, se arrependa-te enquanto é tempo. Enquanto eu não brevemente virei a ti e vou batalhar contra vocês com a espada que sai da minha boca. Queridos amados irmãos, Jesus vai se apresentar para as igrejas. Primeira igreja, e ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto escreve: aquele que tem na sua destra 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, eu sei as tuas obras. Eu conheço o teu trabalho, eu sei que vocês têm pouca força, mas não negou meu nome. Vocês têm colocado à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. Vocês têm sofrido, vocês são resilientes. Porém, tenho contra ti que nós deixamos o primeiro amor. Lembra-te de onde caíste e se arrependa e volta. Enquanto muito em breve eu não virei e tirarei do meio de vós o cativeiro, o candeeiro. Mas quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, para que possa ter a promessa da árvore da vida que Adão nos impediu lá no Éden. Mas o que me chama a atenção é que Jesus tem na sua mão 7 pastores. E lá fala que são 7 estrelas. Queridos irmãos, os pastores estão na onde? Nas mãos do Cristo ressuscitado e com as mãos furadas e cicatrizadas. Mas aqui, me dá de presente a sua atenção. Sabe esse luminar da noite aqui, essa coisa bela? Não tem as estrelas, não tem a lua. A lua não tem luz própria. As estrelas não têm luz própria. Depende do sol para irradiar na lua e na estrela. Sim ou não? Então, se os pastores estão nas mãos do Jesus glorificado, Malaquias capítulo 4, versículo 2 está escrito que um dos nomes dele é o sol da... Então, se os pastores estão nas mãos dele como estrela, por que as estrelas não estavam brilhando? Deixa eu te falar uma verdade aqui, meus queridos amados irmãos. As cartas do Apocalipse não é para a igreja, primeiramente. Preste muita atenção no que eu vou falar, por gentileza. As cartas do Apocalipse não é para a igreja, primeiramente. Olha o detalhe. E ao anjo da igreja, está no singular ou no plural? Singular. E ao anjo da... Vamos voltar à fala?
Deus Pai passa para Deus Filho passa para o anjo passa para o pastor, para depois passar para as... Agora olhe para cá que vai estreitar um pouco, mas Jesus é consolador. Quem perdeu o primeiro amor? Foi a igreja ou o pastor? Quem deixou a doutrina de Jezabel entrar na igreja? Foi a igreja ou o pastor? A igreja de Sardes tinha aparência que vivia, mas estava morta. A Bíblia fala que a igreja de Tiatira havia a doutrina de Balaão, dos Nicolaítas. Por que eu estou falando isso? É uma verdade, e você sabe disso, que o espelho da igreja é quem? Cristo, e Cristo é o reflexo do fluxo do pastor. E o pastor abrilhanta porque Deus lhe confiou o rebanho. Mas nessa noite eu não vim aqui para falar nós aqui, porque eu sei que essa igreja aqui é uma igreja séria, uma igreja bíblica, uma igreja formal, uma igreja doutrinada, familiarizada, apaixonada por Jesus. Eu sei que tem aqui homens de Deus, obreiros de Deus, eu sei que tem presbíteros aqui, homens, membros dessa igreja, mas o que nós precisamos compreender, que na realidade, não veio para a igreja, veio para os pastores primeiros. Você lembra do versículo 3? Olha o detalhe, bem-aventurado aquele que lê. Na época, o Império Romano tinha uma dificuldade, era códigos. Então, para sair da ilha, para chegar nas igrejas, as cartas, tinha que passar numa censura. Então, era muito símbolo, era muito indício. Então, passava. Aí, quando chegava na mão do pastor, agora olha o detalhe, bem-aventurado aquele que lê, singular, pastor, e bem-aventurado os que ouvem, plural, a igreja. E os que guardam as palavras que estão escritas neste... Por quê? O fim está próximo. Alguém já te falou hoje, nesse dia lindo, que o fim está próximo? Muito em breve vai sair uma notícia. Ele é digno da nossa adoração. Vamos lá? Era um povo muito humilde, que aqui muito viveu. Aonde está? Alguém com voz de lamento. A igreja congregacional foi-se embora para Sião. Só quem tem essa esperança declara Maranata e declara que Ele é santo, 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 bendito, digno, glorioso, perfeito, bendito, santo, Pai da eternidade, príncipe da paz, maravilhoso, conselheiro Pai. A minha oração é que o Senhor consola a tua igreja, a minha oração é que o Senhor volta à nossa essência, a esperança, porque nós somos forasteiros e peregrinos, e a nossa peregrinação aqui no Lagoa está findando. Eu sei que você ama Belo Horizonte, eu sei que você ama a cidade do Lagoa, mas deixa eu te falar uma verdade, a sua cidade não é aqui, o seu município não é aqui, a sua casa não é aqui, a sua residência não é aqui, a sua casa, arabaxere, cantarabaxaia, lamas. Deixa eu te falar uma verdade, pastor Danilo. Sabe aquele carro nosso que está ali na garagem? Muito em breve vai ficar só o pó. Sabe aquela casa bonita que nós temos com aquelas plantas, com aqueles comésticos que as nossas esposas amam? Vai ficar.
Sabe aqueles quadros de formação que as pessoas ficam brigando por causa de cadeira dentro da igreja? Vai ficar. Sabe, por causa daquelas realidades, daqueles volumes, daquelas estéticas, daquelas realidades? Vai ficar. Oh, glória a Deus por isso. Nessa noite nós não viemos aqui para falar de chave de carro, nem de chave de casa, muito pelo contrário, eu estou aqui para falar que vai ficar a chave de carro, vai ficar a chave da casa, vai ficar a chave do apartamento, vai ficar a chave da empresa, vai ficar a chave dos negócios, só vai subir um povo lavado, remido pelo sangue de Jesus. A única coisa que vai nos acompanhar, você sabe qual que vai ser? Apocalipse, capítulo 14, versículo 13. Olha o que vai te acompanhar, meus queridos irmãos. Eu falo isso aqui para minha mãe, ela fica igual que... Vamos ler junto, por gentileza? 1, 2. E ouvi uma voz do céu, que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora, sim, o que vai nos acompanhar? As obras. Porque nós vamos ter que prestar conta. Os ímpios lá fora que não têm Jesus, estão a caminho do trono do juízo final, e lá é sem graça e misericórdia, lago de fogo. Mas a igreja de Jesus está a caminho de um juízo. E qual é esse juízo? O tribunal de Cristo. Eu vou ter que prestar conta dessa mensagem que eu estou pregando aqui. Se eu estou aqui para granjear status ou fama, eu vou ter que prestar conta disso. Nós vamos ter que prestar conta de cada milésimo de segundo de culto, de omissão, de intenção, de coração, de olhar, de adoração, de rendição, de pregação, de liderança, de adoração. Eu falei com a minha esposa, à luz dessa verdade, seu culto não pode ser mais a mesma coisa não, minha querida. À luz dessa verdade, você não pode sair de casa querendo olhar outros detalhes a não ser o Cristo que morreu e ressuscitou. À luz dessa verdade, você não precisa olhar para os homens, você precisa olhar para o Filho do homem. À luz dessa verdade, você não pode sentar no banco dessa igreja e ficar bocejando, olhando para o relógio, esperando a sua série, quando chegar em casa, desperta, minha querida. Aí ela falou comigo assim, mas nós só tem 1 ano e 6 meses de casado. Eu falei, então vai se acostumando. Que pode ser que não inteira nem 2. E lá não tem casamento não, viu? Porque o casamento aqui é uma dádiva, é uma bênção. É a coisa mais bela do coração do Pai, é a família. É essa conjunção entre duas pessoas que glorifica a Deus. Mas eu falei com ela, olha esse detalhe. Eu queria muito falar do capítulo 4 e do capítulo 5, mas o tempo não nos permite. Como é de costume, nosso pastor Danilo nos falou da frente de oração. Se por gentileza você quiser vir aqui, nós vamos orar. É isso mesmo, pastor Danilo? Por gentileza? Vem com o coração aberto. Xarabaralaxere candarabachá. Ele maralaxiriri candarabachore cantalabachá. Alamanarax.